Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Eu vou tentar falar. A palavra gratidão é pouco hoje. Pouco, porque Ceféia me acolheu, Ceféia me abraçou. E encerra-se hoje, porque é o tempo de Deus. Eu orei muito, pedi a direção de Deus, relutei. Mas como os irmãos sabem, acabei de chegar de viagem ontem. Fui para Presidente Prudente, desci em Campinas ontem e fui pregar em outra cidade. Então hoje o cansaço me pegou muito. Vou para Recife agora, esse final de semana. Eu queria que fosse diferente. Mas a Bíblia mesmo diz que do homem são as preparações do coração e do Senhor a resposta da boca. Vou deixar para falar mais no final. Muito obrigada, pastor Márcio, Dinho, todos vocês. Aqui foi uma escola. Aqui foi uma escola, estagiei 17 anos e 8 meses. O que falar do pastor José Carlos? Nunca tivemos, nunca, nem eu, nem ele, nem a pastora Lena. Passou o pastor Gerson, a Solange, passou a Elisângela, pastor Custódio, o Edson, o Laércio, a Jô, todos que aqui tiveram. Nunca eu tive uma vírgula para dizer assim, me chateei. Não. O seu Mar, ele veio para me conhecer e ficou. Vai ficar, hein? Por favor. Ele ficou sabendo, falou, olha, tem uma irmã que prega. E ele acabou ficando aqui. Ele falou, você foi ocupada. Então, irmãos, tem coisas que a gente não entende. Deus havia falado que as minhas caminhadas mudariam. E tem sido assim, para vocês terem ideia. Dia 25, no Natal, estou viajando. Chego dia 31, fecho a minha agenda do ano. Dia 31 de dezembro, estou voltando. Então, isso eu glorifico a Deus. Foi uma escadinha de cada vez. Não tenham pressa. Davi foi consagrado a rei, ungido. Ele esperou pacientemente no Senhor. Ele não tomou o trono logo de imediato. Ele levou anos. Ainda foi tocar para Saul. Então, irmãos, a obra vai continuar. Ninguém é insubstituível, ninguém. A única pessoa que foi insubstituível foi Jesus na cruz do Calvário. Lá no Getsemane, ele disse, Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Para Isaac, quando Abraão leva para ser sacrificado, teve o substituto, o cordeiro estava amarrado. Então, por certo, Deus já tem a pessoa ou as pessoas que vão estar aqui todas as terças-feiras. E eu preciso das vossas orações. Porque é uma caminhada difícil, não é fácil. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, missionária, sobe e desce de avião, mas por trás dos bastidores, o que é que eu passo? As lágrimas que eu choro, as madrugadas de oração, os desafios que eu enfrento, as rejeições pela palavra, que nem todo mundo às vezes quer ouvir o que Deus quer falar, e eu tenho que falar. Mas graças a Deus, são 17 anos, 8 meses, que eu fiz com excelência. Eu tenho meu coração tranquilo, fiz com excelência. Eu dei o melhor de mim para essa obra. Quando eu morava na Zona Leste, que era muito mais distante, meu Deus, 3 conduções para chegar aqui. Você estava em casa jantando, eu estava chegando em casa, 7, 8 horas da noite. Porque o metrô não tinha como você entrar. Descia na estação Belenzinho, não tinha como você pegar o primeiro ônibus, pegava o 4º, 5º para ir para casa. Mas fiz com excelência, com amor. E eu sei que a recompensa maior vai vir de Deus.
Eu sei que se perguntar para o pastor Zé Carlos, o que o senhor poderia fazer por ela? Se dependesse dele, ele ia chamar contabilidade. Ele dizia assim, soma aí quanto eu tenho que pagar. Ele não vai fazer isso, porque é Deus que vai fazer. Porque eu fiz para o reino. Quando você faz para o reino, não fica preocupado com aqui embaixo. Não fica preocupado se você vai ser reconhecida, se vão te aplaudir ou não. Quando você faz para o reino, meu irmão, é o maior investimento que você está fazendo. É o maior e o melhor investimento para o reino. Não é assim que diz Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, o que você precisa vai ser acrescentado. Bora lá que é a última mensagem. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Aleluias. A Deus toda a glória. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 6. Eu tributo a Deus glória e honra, as palavras do Márcio, por tudo que ele aprendeu foi de Deus. Eu só fui o canal. Eu só fui o canal. Versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus. Eles relataram tudo quanto havia feito, ensinado. E ele lhe disse, vinde repousar um pouco, à parte, no lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Porém muitos viram a partir e reconhecendo-o, correram para lá. A pé de todas as cidades chegaram antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e passou-lhes a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram, é deserto o lugar. E já avançada a hora, tinha dois problemas, o lugar era deserto e a hora estava avançada. Despede-os, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, eles lhes respondeu, dai-lhes vós mesmo o que comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhe disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. O que comeram dos pães eram 5.000 homens. Quantos podem dizer amém? Aplaude a Jesus, tome seu assento. Aleluia. Aqui nesse texto sagrado do Evangelho de São Marcos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele compartilha uma situação, um problema. E qual era o problema, a situação? A hora estava avançada, o lugar era deserto. Mas nessa situação, Jesus revela compaixão pela multidão. Olha que coisa gostosa. Faz de conta que nós estamos nesse dia com Jesus, que Jesus está aqui. E ele sabe quem é que entrou aqui enfrentando o deserto. Ele sabe quem é que enfrentou aqui, já está na sua limitação, a hora já estava avançada. E ele conhece o sentimento de cada um. Jesus aqui, ele se responsabiliza
pelo suprimento. Os discípulos, o que eles fizeram? Senhor apresentou a impossibilidade. Nós somos assim. Nos deparamos com um problema. E é essa hora que você tem que chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, a minha impossibilidade é essa. E foi o que os discípulos fizeram. Colocaram diante de Deus como vamos suprir a necessidade dessa multidão. A hora está avançada. O lugar é deserto. Trazendo para os dias de hoje. Não tinha nenhum supermercado por perto. Nem tinha uma mercearia. Não tinha nada por perto. E não tinha como comprar. E Jesus, ele é tão tremendo. Ele solicita, ele faz uma solicitação. É como que dizendo assim: olha, eu vou fazer um milagre. Mas vou precisar da ajuda de vocês. O milagre eu faço. Só que a sua participação tem que ser total. O milagre, ontem à noite eu preguei em Cosmópolis sobre o vinho na bodas de Caná. Jesus disse: olha, me trago aqui as talhas que os judeus usavam para purificação de lavar as mãos e os pés. Era um casamento. E onde tem casamento é alegria, é festa, é celebração. Só que a mãe de Jesus não estava sabendo que ali Jesus estava como Jesus, o ser de Deus. Olha, não tem mais vinho. E Jesus parece que foi rude com ela, né? Mulher, quem tem eu contigo? Não é chegada a minha hora. Jesus estava dizendo assim: agora eu estou falando como Deus, 100% Deus. Não interrompe meu ministério. Vai começar aqui. O que eu tenho contigo? E ela entendeu a resposta. Chegou nos serviçais e disse assim: olha, faça tudo o que ele mandar. A responsabilidade está sobre ele. A autoridade está nele. Então faça tudo o que ele mandar. Jesus solicita os discípulos que coloque à sua disposição o que eles possuíam. Quanto é que você tem? 200 denários. Mas não vai dar para alimentar todo mundo. Quanto é que você tem? Bom, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Coloque à disposição de Deus o que é que você tem nessa tarde. Talvez a sua impossibilidade não consegue te fazer enxergar que Jesus é o dono do milagre e Ele faz. Porque às vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar. Coloque à disposição de Deus tudo que você possui. Mas o que eu acho mais lindo, pastor Márcio e Dinha, e os irmãos que me ouvem, que Jesus é tão organizado. Jesus não é bagunceiro não, tá? Deus não é bagunceiro. Manda sentar de 100 em 100, de 50 em 50. Sabe o que eu quero dizer isso para vocês? Que Deus já tem todo o projeto, como vou organizar a tua vida, organizar o país, organizar a tua família. Coloca 50 de 100 em 100. Olha o cuidado de Jesus. Ele podia chamar os discípulos: traz aqui os pães e os peixinhos e vai distribuindo. Não, Meu irmão, as coisas de Deus não é bagunçada. Eu me lembro uma certa feita, há muitos anos, eu estava bem no início do meu ministério. Uma irmã chegou no meu apartamento, irmã Matilde, nem sei se ela está viva, eu perdi o contato. Ela morava em Curitiba na época. Ela me chamou e disse assim: irmã Cristina, faz as malas. Eu, como assim? Vamos comigo para o Mato Grosso. Falei: peraí, irmã, Deus não falou comigo. Não, eu vou precisar da senhora. Irmã Matilde, posso orar? Deus é organizado. Ela chegou assim: faz as malas, vou comprar passagem a semana que vem, vamos para Rondonópolis, Mato Grosso. Que aliás eu estou indo para lá agora, em novembro. Aí eu olhei para ela e falei assim: não, irmã Matilde, as coisas de Deus não é assim. Ah, irmã, você está rejeitando. Eu falei: não estou rejeitando, só que eu acho que quando chega o tempo de Deus, o próprio Senhor organizou o ambiente. O que eu quero dizer para você nessa tarde? Se as coisas estão bagunçadas, porque não é o tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus, ele disse aos discípulos: coloque de 100 em 100, de 50 em 50. Deus vai colocar tudo nos devidos lugares. Não precisa você se atropelar,
não precisa você entrar em desespero, calma. Eu disse, Matilde, eu vou viajar e vou sim. No tempo de Deus, Ele vai organizar tudo. E como de fato Deus começou a organizar a minha vida, viajando aqui, viajando acolá, e Deus foi preparando tudo. Agora que eu estou indo para Rondonópolis, depois de mais de 25 anos. Não era aquele tempo. Deus está falando com alguém. Você quer as coisas que acontecer no seu tempo, vai virar bagunça. Mas se você entender que o tempo de Deus é diferente do céu, é tudo organizado. Jesus disse aos discípulos, coloque o povo sentadinho, de 100 em 100, de 50 em 50. E está tudo certo. Jesus organiza o ambiente do milagre. Ele prepara o ambiente do milagre. E Ele pega o pão e o peixe e dá graças pelos 7 pães disponíveis. E começa a iniciar a distribuição. Ele dá graça pelos pequenos peixes. Você está agradecendo pelas pequenas bênçãos? Aquela bem pequenininha, você fala assim, nossa, mas eu esperava uma coisa maior. Um peixão enorme. Aí vem um lambari, né? Uma manjuba. Ah, mas uma manjubinha. Você está esperando um pacu? Aí Deus te manda um lambari, uma tilápiazinha. Você fala, nossa, eu orei tanto, e agora me manda uma tilápia. Você não consegue entender que Deus organiza o ambiente do milagre? Aleluia. Você consegue entender que Jesus sabe a tua impossibilidade, sabe a tua dificuldade, e Ele prova a tua fé? Vou mandar uma manjuba primeiro, vamos ver se ela vai ser agradecida. Eu vou mandar só um lambarizinho para ver o que... Porque você queria o que logo? Uma rede cheia de peixe. Jesus, que é tão maravilhoso, Ele pega aqueles peixinhos pequenos que estava disponível e agradece. Olha só, as escrituras aqui relatam uma coisa interessante. Várias situações nas quais Deus supriu o seu povo. Hoje é 7 de setembro. Eu tenho sobrinhos fazendo aniversário hoje, que até esqueci de mandar os parabéns. Mandei só para uma, esqueci da outra. Uma data festiva, a independência do Brasil, quem estudou, né? Eu gostava muito de histórias, meu Deus do céu, de falar de conhecimentos gerais da nossa história do Brasil. Se a gente olhar para a Bíblia, você vai descobrir aqui situações que Deus supriu. Deus supriu e multiplicou o alimento. Por exemplo, a viúva de Sarepta, graças à obediência dela, quando ela olha para o profeta Elias, ela percebe que ele é um homem de Deus. Ela era da terra do povo cananeu, fenícios, que adorava outros deuses. E quando Elias diz assim, traz para mim primeiro o pão, prepara primeiro para mim, olha Deus organizando. Aleluia. Primeiro Deus manda Elias para o Querite. Querite é o lugar de corte, de cortar as rebarbas e colocar no tamanho certo, na forma certa. Acabou a água do Querite. Vai para Sarepta, porque Jezabel estava pedindo a cabeça de Elias. Eu vou matar esse homem. Porque foi ele que abriu a boca e disse que não ia chover. Eu quero a cabeça dele, vou dar para os cães lamber o sangue dele. Só que Deus cuida de profeta e esconde profeta. Ele vai para Sarepta, num momento terrível. A mulher estava catando grafeto, pedacinhos de madeira, para fazer um fogo, preparar um pão. E era o último punhado, talvez seja a sua situação hoje. E Jesus sempre chega no último. Ele sempre chega no final da tua limitação. E quando aquela mulher se depara com a figura do profeta Elias, ele disse, me dá um pouco de água. Ela foi, buscou água e deu. Agora prepare um bolo para mim. Ela disse, vive o Senhor teu Deus. Ela reconhece que aquele homem tinha um negócio com Deus. Que eu não tenho só um punhado de farinha, mas pela palavra dele,
a obediência dessa mulher gerou milagre. Para se gerar milagre tem que haver obediência. Aleluia. Eu lembro uma vez, uma das viagens que eu fiz para o Nordeste. Eu abri mão, pastor Márcio, de uma agenda muito boa em São Paulo. Pensa no valor. Ia ser um encontro de mulheres, um espaço que dava 2 tamanhos disso aqui. Só que o ministério a qual eu faço parte solicitou a minha ida ao Nordeste. E eu tive que obedecer. Eu tenho que obedecer. Eu tenho pastores. Eu olhei para a agenda e falei, meu Deus do céu. O valor dessa oferta ia me tirar do sufoco. Eu estava aperreada, como diz o nordestino. Pastor Gerson, pensa na mulher que estava contando com aquele dinheirinho. Mas o ministério disse, a senhora precisa ir, foi solicitado. Eu passei a mão na mala, fui para o aeroporto, peguei o avião, Nordeste. Preguei sexta, sábado, domingo, na segunda de manhã cedo, volto para São Paulo. Talvez você esteja morrendo de curiosidade para saber quanto eu ganhei nessa viagem. Ainda bem que vocês estão sentados. 50 reais. Não é 50 mil, não, nem 500. A pessoa me entregou o dinheiro assim, amassado. Deus abençoe, missionária. Eu olhei assim. Eu pus na bolsa meio que sem graça. A passagem estava comprada. O irmão ia me levar no aeroporto. Aqui em São Paulo, o pastor mandou o motorista me buscar. Maranhão era vivo. Ele falou, e aí, como é que foi? Foi uma bênção. Jesus salvou o esposo de uma irmã que orava por ele 27 anos. No dia que o Senhor me aceitou a Jesus, não foi pela pregação, foi por um hino que eu cantei. Ela disse, missionária, onde tinha eventos grandes em Salvador, ela levava o marido. Grandes nomes e renome, essas coisas, sabe? Que não engulo muito, não. E nunca ele levantou a mão, mas naquele dia, quando eu comecei a cantar um hino, do Osés de Paula, um passo só, o homem veio de joelho chorando. E hoje é obreiro. Hoje ele é obreiro da casa do Senhor. Valeu a pena pela alma, porque Jesus disse que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. E eu voltei, irmão Silmar, com 50 reais, tão amassado, mas tão amassado, que eu tinha que pegar o ferro, colocar um pano e passar a nota, irmão Sidney. Aí eu lembrei, meu Deus, aquela agenda eu transferi para uma irmã. Aí liguei para ela, como quem não queria nada. Ô amada, Pai Senhor, e aí? Nossa, missionária, que chá maravilhoso. Deus operou, eu pensando comigo, meu Deus, imagina. Vou falar o nome dela, é Ruth. Ruth, ô missionária, como Deus fez. Nossa, foi muito lindo trabalhar de Deus. Eu falei, então, te abençoaram com o mesmo valor. Eu não aguentei, gente. A curiosidade foi maior do que eu. Te abençoaram mais do que daquilo que falaram para mim. Nossa, foi além. Eu falei, não acredito. Não acredito, Jesus. Aí pensa numa mulher que virou um trem. Jesus, eu não acredito. E o Maranhão, e aí? A oferta. Eu fiz, meu velho, eu vou tomar um banho, estou cansada, 3 dias pregando num calor terrível, 36 graus. Depois a gente conversa. Falei, Deus, o que eu vou falar para ele? Mas enrolei o tanto que pude. Mas Deus estava organizando um milagre para mim. Debaixo da minha obediência. Isso foi uma segunda, pastor Gerson. Pastor Gerson, fica de pé. Alagaçuia. Levanta tua mão direita. Uma providência de Deus. Alai, suricabadás. Vai chegar em tuas mãos. Deus não esqueceu. Os 5 pães, os 2 peixinhos estão a caminho. E você vai glorificar o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Passou terça-feira, eu vim para a Ceféia. E o Maranhão esqueceu, graças a Deus. Na quarta eu acordei, o telefone tocou. Eu tinha a tal de Bina, eu vi 61 Brasília. A irmã me ligou e disse assim, era perto do meu aniversário.
Oi, irmã Cristina, paz do Senhor, tudo bem? Eu, tá bom, oi, eu liguei aí, seu esposo falou que você estava viajando. Eu falei, realmente, cheguei segunda-feira, que bênção. Oi, irmã Cristina, manda o número da sua conta, porque as meninas, que ela tem 3 filhas, vão se reunir, vão te mandar um presente para a senhora. Tá bom? Elas vão viajar para Manaus, fazer a obra lá no Amazonas, mas vão deixar o seu presente. Eu, tá bom, mandei o número da minha conta, né? Eu não tinha aplicativo, hoje eu puxo tudo pelo aplicativo. Esqueci. Quando foi na quinta de manhã, eu falei, nossa, deixei no banco. Ela falou, amanhã, sem falta, vai na sua agência e veja lá que já caiu. E confirma para nós. Aí eu fui, toda feliz, saltitante. Fui lá para o centro de Perus, entrei no Bradesco, puxei o saldo, aleluia! O milagre estava quentinho. O pão, o peixe, aleluia! Mas primeiro eu tive que obedecer. Jesus preparou o ambiente do milagre. E às vezes o ambiente que Deus prepara é no deserto. Acabará suribenarai. Muitas vezes o teu milagre, irmão Sidney, vem no meio do deserto. Não pense você que seria muito fácil eles estar num ambiente que tudo tivesse pronto, as mesas postas, os lanches preparadinhos. O povo ali há dias ouvindo o ensino de Jesus, a obediência. E Jesus olhou e falou assim, não, esse povo não vai voltar de mão vazia não. Hoje, 7 de setembro, eu não vou despedir ninguém de mão vazia. Oh, aleluia. Jesus se compadeceu e a viúva faz o que o profeta manda. Foi lá, preparou o bolo e entregou para o profeta. Ele ficou ali em Querite 2 anos e meio. Vai para Sarepta porque Deus mandou. Meu irmão, se Deus está mandando você ir para Sarepta, lugar de acabamento, é porque o milagre lá vai ser maior. Não queira questionar os propósitos divinos. Aleluia. O Senhor disse, vai para Sarepta, que lá eu já providenciei uma viúva para que te sustente. Agora eu posso imaginar o ambiente. Qual era o ambiente? Fome. Era o último punhado de farinha. Olha o outro ambiente que Deus prepara. Jesus não mandou ele para uma cidade chique, Alphaville, aquelas casas chiquérrimas. Jesus mandou no lugar onde a mulher estava catando um gravetinho. Algumas traduções diz cavaco. Para preparar o último. E ela deve ter falado para o filho, filho, é o último. Agora só Deus sabe quando é que a gente vai comer. Ela não sabia que o milagre dela estava batendo na porta. Aleluia. Talvez você está aqui nessa tarde, hoje, me ouvindo e me assistindo. O teu milagre vai bater na porta. Mas vai bater, sabe que hora? A hora que você estiver no deserto. A conta vermelha. Os credores ligando, mandando mensagem. Sabe aquelas mensaginhas call center que mandam pra gente? Aquelas gravaçõezinhas. Que eu já recebi muitos dessas. Só Jesus na causa. Ao ponto que, olha, procure o nosso departamento jurídico. Aí se gela. Quando chega a hora do departamento jurídico, fala, ai, agora deu. É nesse cenário que você entende que o Senhor estava providenciando algo extraordinário. E ela chega, obedece a ordem do profeta, prepara o pão, o bolo, e entrega ao profeta. E quando entrega o profeta, a boca dele se abre, na autorização de Deus diz, a farinha da panela não vai acabar. Ele ficou na casa dela um bom tempo, e o azeite não vai faltar, até que chova sobre a terra, porque não havia chuva. As plantações queimando. Eu estive na cidade de São José do Rio Preto. Presidente Prudente, a capital do interior.
Está tudo seco, irmãos, não chove. São Paulo e outros estados não chove. Precisamos clamar ao Deus eterno. Essa queimada que teve aqui em Franco da Rocha, morreram mais de 800 animais, acharam só as carcaças. Isso mexe com o meio ambiente. Dá um desequilíbrio na natureza muito grande. Eu vi as pessoas catando as carcaças de tatu, de macaco, que não suportou o fogo. Eu disse, Deus abre os céus e manda chuva. E foi exatamente o que aconteceu. E o profeta Eliseu também, existe vários cenários da Bíblia, compadeceu de uma viúva, que chegou nele e tinha 2 problemas. Não tenho dinheiro para pagar os credores que meu marido deixou a dívida. E segundo a lei, os meus filhos vão ter que ir embora, trabalhar até que a dívida seja saldada. Ela recorre ao profeta. O cenário dessa mulher, que ninguém sabe o nome, é de tristeza. Vai levar os meus filhos. É a única herança que eu tenho. Mas o profeta olha para ele e diz assim, o que é que você tem em casa? Tudo parte do que é que você tem. Ah, não tenho nada. Mas só tenho um punhadinho de azeite. Muito bom. Vá aos seus vizinhos e pegue vasilhas emprestadas. Entra no seu quarto, fala da oração, da particularidade com Deus. No capítulo 6 de 2 Crônicas, Salomão inaugura o templo e faz uma oração de clamor a Deus. E apresenta antecipadamente os problemas que viriam. Quando o seu povo pecar, quando o seu povo for para a guerra, quando vier a espada, quando vier a peste, quando vier a morte. E quando. Aí Deus fala, mas aí eu abro o céu, se meu povo entrar na minha presença, se meu povo buscar a minha face, se meu povo se arrepender, eu vou abrir os céus. Primeiro vi um problema. Senhor, olha, atenta dos céus para baixo. Ouve a minha oração. Deus ouve a oração do rei Salomão. Ele coloca diante de Deus as situações que viriam. O povo pecaria. Viria peste, viria fome, viria doença, viria guerra. Mas Senhor, com tudo isso, o que é a resposta que o Senhor vai dar? E Deus diz, Salomão, os meus olhos, os meus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Porque aonde há oração, aonde tem uma vida de oração, Deus traz resposta. Aonde tem alguém clamando, ainda que seja no meio da peste, da fome, da espada, da guerra, ainda que a situação seja caótica, Deus fala muito bem, Salomão, só que eu estou ouvindo a oração desse lugar, eu vou abrir os céus e vou molhar a terra. Oh, aleluia! E foi o que aconteceu com essa mulher. Preciso pagar a dívida. Ela vai aos vizinhos, pede vasilhas e começa. Mas primeiro Deus disse o quê? O profeta disse, entra no teu quarto. Não é para você ficar entrando no WhatsApp, botando a bocona, contando para todo mundo o seu problema. Porque ninguém vai fazer nada por você. Se Deus não fizer, Deus pode até usar alguém. Mas primeiro ora. Primeiro ora. Entra no teu quarto, clama a Deus em secreto. E Ele vai te responder publicamente. Quer dizer, todo mundo vai ficar sabendo. A notícia vai chegar no ouvido de todos que o Senhor trouxe resposta. E foi o que essa mulher fez. Pegou as vasilhas emprestadas, pegou os filhos, fechou o quarto e começa a derramar azeite. Só parou porque não tinha mais azeite. E aqui o evangelista Marcos nos traz, aleluia, mais uma narração da multiplicação dos pães. O que é isso? Focaliza a visão no milagre. Para de olhar para o deserto. Dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas os 2 primeiros citaram em suas narrações a segunda multiplicação dos pães e peixes feita por Jesus. Mateus declara que essa segunda multiplicação ocorreu às margens do mar da Galileia. Marcos, onde a gente leu, evangelista Marcos, ele fala no seu relato, afirma que Jesus, ao retornar de Tiro e Sidom, ele passa pela Galileia
e se dirige a 10 cidades, mais conhecida como Decápolis, antes de realizar a segunda multiplicação de pães e peixe. E essa narrativa é interessante. Jesus não poderia ir direto lá. Ele teve que passar por 10 regiões. Porque o mesmo Jesus que está aqui, ele vai lá, ele vai cá, ele vai no sul, ele vai no norte, ele vai no leste, ele vai no oeste. Jesus passa por várias regiões. Aleluia. É o que eu acho interessante, que Jesus sabe da necessidade. Jesus sabia que o povo estava ali e precisava comer. Jesus sabia que aquele dia era um dia fatídico. Eu preciso fazer algo, mas ele experimentou a fé dos seus discípulos. O que vocês têm aí? A comprar pão? Aonde? Nós estamos no deserto. Comprar como, irmã Sônia? Estamos no deserto. Aleluia. Aonde vamos achar alimento para matar a fome desse povo? Jesus já sabia de tudo. Antes de você chegar aqui, Jesus já sabia como é que você ia chegar. Jesus já sabia, aleluia, de tudo, que esse seria o dia que eu iria me despedir da Ceféia. Ele já sabia. Aleluia. Ele já tinha um dia marcado, mas ele não vai despedir o seu povo de mãos vazias. Ele reúne vocês aqui nessa tarde e diz: o cenário está pronto. Eu já organizei, o povo está todo mundo sentadinho aí. É só esperar, porque o pão e o peixe vai vir. O Deus de providência, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Eu estava voltando de Brasília 15 dias atrás. E cada companhia aérea tem um procedimento. E minha mala tinha passado do peso. Que mulher quer carregar a casa, gente. Vocês não estão entendendo. Eu carrego a casa. Era só 5 dias que ia ficar entre Goiânia, São José do Rio Preto e Brasília. Mas eu carrego a casa, só ficou a filha e as cachorrinhas. Então, quando a minha amiga em Brasília falou: missionária, deixa eu pesar. A Gol tem um procedimento. Eu já passei de peso e a Gol não me cobrou. Já a Latam, só Jesus, não tem dó. Eu falei assim para a Fernanda, falei: ih, meu Deus do céu, hoje, vamos embora. Luciana me deixou no aeroporto, que ela foi trabalhar. Eu entrei, lá vou eu fazer, o check-in estava pronto, mas despachar a mala. Passou 4,550 kg. Aí cheguei no check-in, uma moça me atendeu. Você vai despachar a mala? Sim. Ela olhou e falou: vamos pesar. Ela botou na balança 14,450 kg. Ela disse: então, senhora, é que a sua passagem é promocional? Tá, me fala quanto vai ficar isso aí. R$145. Passou 4,450 kg. Eu falei: eu sei disso. Não tem cortesia? Só até 10 quilos. Falei: tudo bem. Fazer o quê, né? Aí, de repente, ela olhou para mim e falou assim: a senhora é a missionária Cristina Maranhão? Abaixa a máscara. Não vou cobrar, não. Eu disse: meu Deus, eu não posso sair daqui. Gente, olha aqui. Calma, menos. Gente, sabe quem está aqui que eu estou atendendo? A missionária Cristina Maranhão, que tem mensagem no YouTube. Meu Deus, eu não acredito que a senhora... Não, de jeito nenhum, não vou cobrar nada. Eu vejo Deus, pastora, nesses detalhezinhos. Economizei R$140, sim. Antes disso, eu fui para Minas Gerais, para Uberlândia. A minha mala também passou do peso. Quer carregar a casa. Mulher é assim: acho que vai fazer falta. Levo, não levo? Levo, não levo? É mulher e levo. Eu sou assim. Eu aprendi com a minha mãe, comecei a viajar com 14 anos. Quando chegou no aeroporto de Congonhas, embarquei por Congonhas, o rapaz falou assim: senhora, a senhora passou 4 quilos, tá? Então a senhora vai lá naquele outro guichê lá, tá bom? E eu não estava com cartão, eu não tinha dinheiro suficiente, eu tinha 20 conto na carteira. Falei: agora, Jesus. A Aline já tinha ido embora, deixei o cartão com ela. Falei: tá bom. Aí ele falou: vai na fila de prioridade, que agora eu estou assim, eu não tenho prioridade, eu tenho 63. Estou lá. Meus direitos. Eu fui na fila de prioridade.
Aí o moço falou para mim, mas o que aconteceu com a senhora? Eu falei, não, eu fui pesar a mala e passou. E por que ele quer cobrar? De jeito nenhum, pode ir embora, senhora, Deus te abençoe. Eu digo, esse Deus é demais. Pequenos detalhes, você às vezes quer um pacu, um dourado desse tamanho, e você não consegue enxergar um milagre no lambari, numa manjuba. Deus é Deus de coisas pequenas, mas é Deus de coisas grandes. Ele é de coisas grandes, mas é Deus de coisas pequenas. Ah, mas eu queria tanto um pacu dourado. Eu já comi dourado no Mato Grosso. Meu Deus, que maravilha. É um bicho enorme, pacu. Esses peixes de Manaus que eu tive lá, eu não sei nem o nome. Enorme o peixe. Aí você fica, nossa, que peixão. Aí Deus fala assim, eu vou te mandar uma lambarizinha. Você vai fritar ela, vai ficar uma delícia. Senhor, eu orei tanto, pedindo assim logo uma rede cheia de peixe. Aí vem 5 pães e 10 peixinhos. A gente nunca aprende a agradecer? 5 pães e 2 peixinhos? Mas aí que está o segredo do milagre, diz o evangelista Marcos. A impossibilidade de encontrar alimento para mais de 5.000 pessoas. Nesta segunda multiplicação, aleluia, olha o que acontece. Foi Jesus Cristo que partilhou com seus discípulos. Foi direto com ele o problema. Ele poderia dispensar a multidão sem nada, mas ele percebe que se ele despede a multidão vai desfalecer no meio do caminho. E Deus conhece a tua limitação, conhece a tua força, sabe até onde você aguenta. Se a tua prova não terminou, caminha mais uma milha, porque nessa caminhada de mais uma milha, Jesus vai estar do outro lado te esperando, dizendo, ei, eu estava provando a tua fé e você não entendeu. Aleluia, já estou encerrando, está dando meu horário. Quando Jesus expôs esse problema aos discípulos, ele ensinou para eles que mesmo o líder, ele era o líder ali, sabendo o que ia fazer, ele tinha que partilhar com seus amigos, para ele se sentir honrado. Nossa, Jesus está contando para nós que tem um problema aqui hoje, olha, que honra. Jesus está compartilhando conosco, né, Pedro? Tiago, é mesmo, André? Jesus chamou a gente para contar para a gente que tem um problema aqui. O lugar é deserto, não tem comida e o povo pode desfalecer. Olha que carinho de Jesus. Ele poderia falar, bom, eu sou líder, quem manda aqui sou eu. Pronto, acabou. Eu vou lá ficar compartilhando. Eu sou líder aqui, eu estou ensinando, eu sou Jesus, filho de Deus. Ele compartilhou o problema com seus discípulos, para ele se sentir o quanto era importante. 3 dias. E durante 3 dias, Jesus sabia que o povo precisava se alimentar. E aquela era a oportunidade, mais uma vez, de ação de Deus entrar. Às vezes você diz assim, mas missionária, já estamos no 9º mês do ano. E não aconteceu o que Deus falou. Agora é a oportunidade de Deus fazer na tua vida o que você espera desde janeiro. Quem acredita, levante a mão. Desde janeiro você fica naquela expectativa. Olha para o calendário, meu Deus, janeiro, fevereiro, março, abril. Chegou setembro, 7 de setembro. Mas eu estou há 9 meses esperando uma bênção. E Jesus fala, chegou a hora. Jesus amava aquela multidão, aleluia, e transformaria a escassez de alimento em abundância. Quando ele expôs o problema aos discípulos, Jesus ensinou que a todos que o líder, mesmo sabendo o que pretende fazer, deve compartilhar com seus amigos o problema. A solução adequada daquela situação e daquele problema, aleluia, ia resultar em glorificação ao nome de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para encerrar essa mensagem? Que esse problema, essa situação vai ter um resultado extraordinário, porque Jesus já preparou o ambiente, ele organizou o ambiente. Senta de 100 em 100, senta de 50 em 50. Agora chama os discípulos. Agora o que eu acho lindo
É que sobrou para os discípulos também, 12 cestos. Ele não só alimentou a multidão, sobrou 12. Pode levar para casa. É de vocês. Vocês estão achando que eu só vou lembrar deles? É de vocês, pode pegar cada um cesto, pode ir. O milagre de Deus é completo, igreja. Deus não faz nada pela metade, nada. Ele começou a boa obra. Eu encerro a minha participação nessa tarde da bênção dizendo que nós vamos ter testemunho dessa palavra, irmão Clóvis. Jesus está dizendo, eu já preparei, organizei o local. Eu já organizei tudo. Eu te provei até aqui. Eu te trouxe para o deserto para provar o teu coração. Agora espera um pouquinho. Ah, meu irmão, que cenário de milagre é esse? Aonde nada era para acontecer, não tinha possibilidade. O lugar, o deserto, o horário, estava tudo estranho. Jesus disse assim, agora é a hora. Vocês estão entendendo porque eu deixei vocês 3 dias aqui? Eu já tenho a solução adequada. Porque o meu nome vai ser glorificado. Eu já tenho a solução adequada. Quando Jesus informou os discípulos o que ia acontecer, aleluia, eles não entenderam. Mas ao perceber que os discípulos eram lentos, tem crente que é tão lento. Missionário, é mesmo, Deus falou. Seja mais rápido. Para de lentidão. Deus está falando. É mesmo. Tem gente que é muito lenta, irmã Sônia. Ele percebeu que os discípulos eram lentos. Ele pega o pão e o peixe, levanta ao céu e disse, Pai, graças te dou. O meu nome vai ser glorificado no meio dessa situação. Sabe o que você tem que fazer nessa tarde? Pai, graças te dou. Porque esse cenário de escassez, esse cenário da impossibilidade, esse cenário de deserto vai resultar em glória para o teu nome. Pega essa palavra para você nessa tarde, em nome de Jesus. Esse cenário da impossibilidade, esse cenário da escassez, esse cenário de pandemia é para mostrar a glória de Deus, para mostrar que Ele está no controle da liderança, Ele está no controle dos governos, Ele está no controle da situação, Ele está no controle da igreja, Ele está no controle da tua casa, da tua vida. O cenário do milagre, aleluia, aos seus olhos pode ser estranho, está difícil, escassez, o lugar é deserto, não tem dinheiro para comprar, mas Deus está dizendo, é agora que eu vou agir. Levante a sua mão e glorifique a Jesus. Deus está dizendo nessa tarde, prepare o louvor de gratidão, prepare o culto de ação e graça, porque chegou a minha hora. Camila Pássia, Arai Bacanara Suribadai. Jesus está dizendo, eu trouxe vocês para esse lugar, é esse o cenário. Deixa de ser lento, deixa de ser lenta. E vou falar uma palavra profética da parte de Deus. Vocês estão vendo esses vitrô? Vai ser tirado, vão ser colocados vitrôs diferentes aqui nessa igreja. O dono do ouro da prata vai mudar muita coisa aqui na CFE, eu me despeço. Mas eu deixo a bênção aqui neste lugar. A paz. Escuta o que eu vou dizer. Vai trocar a pintura dessa igreja. Vai trocar esses vitrôs. Deus vai mandar o suprimento, pastor Zé Carlos. O cenário é difícil. Deserto. A hora avançada, acabou meu tempo. Mas Jesus estava lá. Ele chama os discípulos, organiza o lugar. Acho que não era o que Jesus falou com eles, que tem gente que é crente que é lento, né? O que Jesus vai fazer mandando esse povo sentar na relva? Pedro, João, Tiago, André. 100, 50 e 50. Eu posso imaginar um ponto de interrogação na cabeça deles. O que será que Jesus vai fazer? O milagre.
Primeiro Ele organiza. Depois Ele faz o milagre. Quantos podem dizer amém? Fiquemos em pé, aplauda Jesus. Só agradecer. Eu saio da Ceféia com o meu coração leve. Se por acaso alguém tem alguma coisa contra mim, eu sou ser humano, me perdoe. Se eu falhei com vocês, com a Dinha, com a Maria, todos vocês, com a pastora, nunca tivemos uma ranhura. A pastora nunca interferiu. Graças a Deus, pastor também não. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Gerson, Solange. Eu amo essa família cefeana, é muito difícil para mim. Mas é algo que se faz necessário. Mas as minhas orações, os meus joelhos, estarão dobrados pela vida de vocês. Porque este homem aqui, chamado José Carlos Aguiar, com essa simplicidade, aquele homem da roça, do Paraná, nós fomos, assim. Eu encontrei o cunhado da irmã que profetizou este culto na minha vida. Falei com ele ontem, irmão Teixeira, lá em Guarulhos. Eu disse, Deus usou a sua cunhada dentro da sua cozinha, quando eu morava em Guarulhos, disse, vou eu levantar o ministério de um homem. E através deste meu servo, tu vai estar numa tarde da bênção. Passou-se 8 anos para se cumprir. Eu fazia parte do ministério do Belém, eu disse comigo, não vai ser na Assembleia. Eu conheço os procedimentos. Não vai ser na Assembleia, irmão Levi. Fiquei esperando 8 anos. Ele foi ao meu encontro aqui, Jardim Santa Maria, Rua Dário Ribeiro. Numa tarde da benção, a irmãzinha que me indicou já está na glória. A senhora faz uma campanha na Ceféia? Era 7 terça-feira, só. Já se foram mais de 1000 terças-feiras. Vocês conseguem entender isso, a grandeza desse Deus? Então eu só tenho que agradecer pelo carinho de vocês, pela paciência. Tive algumas faltas por motivo de força maior. Pelos aniversários, não vou completar 64 aqui, mas eu já estou me sentindo como se estivesse fazendo aniversário hoje. Antecipado. Pelo carinho de ver o Márcio aqui, que Deus abençoe e prossiga. Vocês estão no estágio. Eu aprendi muito, irmãos. Eu aprendi a ser mais crente aqui, sabia disso? Eu aprendi a ser mais humana, ter empatia. Porque eu conheço a Cristina, Deus conhece a Cristina. Eu aprendi muita coisa aqui. E eu estou saindo daqui com a certeza e com a leveza do dever cumprido. Fiz com excelência, fiz com amor. Chegava atrasada, era dor na coluna, e pedindo Dorflex, e pedindo Novalgina, tinha dia que só Jesus. O problema da coluna continua aqui, mas Jesus está no controle. Muito obrigado, pastor José Carlos, muito obrigada, pastora Helena, muito obrigada. Se sintam abraçados. Muito obrigado, Deus, por confiar em mim, este púlpito, 17 anos e 8 meses. Quando a gente começou, né, irmão Laércio? Era um tablado aqui embaixo. Um tablado, lembra, João? E Deus foi abençoando, foi abençoando. E chegamos até aqui só para agradecer. Levante suas mãos. Meu amado Deus, muito obrigado. Se eu encontrasse no dicionário uma palavra gratidão que substituísse ela, eu também falaria, mas gratidão é o que eu posso dizer. Porque lá do trono Deus disse que seria hoje. Obrigado pela vida de cada irmão, pelo carinho de todos. Obrigado por esta palavra, que eu sei que falou fortemente ao coração da tua igreja. Obrigado, Espírito Santo, pela vida dos meus companheiros e companheiras que aqui estiveram comigo. Obrigado pela vida do pastor, o anjo da igreja, pela pastora. Deus, muito obrigado. Eu não posso dar nada a ninguém, nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. A minha oração e a minha gratidão
Que a tua bênção repouse na vida de cada um dos teus filhos. Os que estão aqui presencial, os que estão assistindo. Obrigado, Deus, por este lugar que o Senhor preparou para abençoar a tua casa. No nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu agradeço. Quantos podem dizer amém?